Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de novembro de 2017. Fome no mundo volta a crescer após uma década em declínio. Depois de uma década em queda, a fome no mundo volta a crescer. Um relatório elaborado por 5 organismos da Organização das Nações Unidas (ONU) indicou que houve uma disparada no número de pessoas subnutridas no mundo, apontando a violência e as mudanças climáticas como os principais causadores desse aumento. Os dados do relatório revelam que, em 2016, o número de subnutridos aumentou 38 milhões em relação ao ano anterior, alcançando 815 milhões de famintos, o equivalente a 11% da população mundial. Os números indicam ainda que a fome afeta 155 milhões de crianças que sofrem déficit de crescimento e que 52 milhões de crianças sofrem uma insuficiência de peso em relação à sua altura. De acordo com a economista da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura Cindy Lehmann, 489 milhões 60% do total dos afetados estão em países assolados por conflitos. Na última década vimos um aumento significativo nos conflitos. Enxergamos que os conflitos somados às alterações climáticas têm um efeito significativo, afirmou a economista. De 2005 a 2013, o número de subnutridos no mundo vinha diminuindo continuamente, despencando de 926 milhões de famintos para 775 milhões. Em 2014 e 2015, o número teve um aumento tímido, chegando a 776 milhões e 777 milhões, respectivamente, embora a porcentagem equivalente à população mundial tenha se mantido em queda 10,7% e 10,6%. Os números preocupam a ONU, que pela primeira vez divulgou o informe após adotar como meta erradicar a fome no planeta até 2030. Isso lança um alarme que não podemos ignorar: não acabaremos com a fome ou outras formas de desnutrição até 2030, a menos que abordemos todos os fatores que prejudicam a segurança alimentar e a nutrição. Garantir sociedades pacíficas e inclusivas é uma condição necessária para esse fim, disse o texto do relatório. América do Sul e Brasil. Outro dado destacado pela ONU é que 520 milhões de pessoas sofrem fome na Ásia, o que corresponde a 11,7% da população do continente, 243 milhões na África, 20%, e 42 milhões, 6,6%, na América Latina e Caribe. Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, a América do Sul registrou aumento no indicador, levantando preocupação da ONU. Segundo José Graziano, diretor-geral da FAO e ex-ministro extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome do governo Lula, o crescimento da fome na América do Sul é reflexo da desaceleração do crescimento, do desemprego, da queda do salário mínimo e da deterioração das proteções sociais. Graziano alerta que a fome poderá voltar a locais onde estava erradicada. A América Latina foi afetada pela queda nos preços de commodities, arrecadação e crescimento. É sintomático que o panorama mostre aumento de fome na América do Sul, que era a região que ia mais adiante no combate, afirmou Graziano. No caso do Brasil, o relatório indica que a fome atingia cerca de 4,5% da população entre 2004 e 2006, cerca de 8 milhões de pessoas. Entre 2014 e 2016, essa taxa diminuiu para menos de 2,5%.
Entretanto, um documento elaborado por 20 entidades nacionais e internacionais enviado à ONU há cerca de um mês alertou que existe o risco de que o país volte em 2017 a fazer parte do mapa da fome. Na Revista Espírita de junho de 1868, Allan Kardec coloca o depoimento do Espírito Sr. Bizet, cura de Sétif, faleceu a 15 de abril, com a idade de 43 anos, sem dúvida vitimado por seu zelo durante a cólera e pelas fadigas suportadas durante a fome, quando desenvolveu uma atividade e uma dedicação verdadeiramente exemplares, onde eles esclarece: estou contente, Senhor, pelo benevolente apelo que tiveste a bondade de me dirigir, e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim imediatamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo que me chocou não mo permitiram. E depois, eu não sabia quem escutar, encontrei muitos amigos cujo acolhimento simpático me ajudou poderosamente a me reconhecer, mas também tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima muitos desses infelizes que morreram nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pouco de comida que se esconde nas suas mãos, dilacerando-se uns aos outros e, se assim posso dizer, se entredevorando, uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Inúmeros desses infelizes me reconheceram, e seu primeiro grito foi pão. Era em vão que eu tentava lhes fazer compreender sua situação, eles estavam surdos às minhas consolações. Que coisa terrível é a morte em semelhantes condições, e como aquele espetáculo é mesmo de natureza a fazer refletir sobre o nada de certos pensamentos humanos, assim, enquanto na Terra pensamos que os que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebemos no outro lado que não é nada disto, e que o quadro não é menos sombrio, embora os atores tenham mudado de aparência. Vós me perguntais se eu era espírita. Se entendeis por esta palavra aceitar todas as crenças que vossa doutrina preconiza, não, eu não chegava até lá. Eu admirava os vossos princípios, julgava-os capazes de fazer a salvação dos que sinceramente os põem em prática, mas fazia minhas reservas sobre um grande número de pontos. Eu não segui, em relação a vós, o exemplo de meus confrades e de alguns de meus superiores, que eu interiormente censurava, porque sempre pensei que a intolerância era mãe da incredulidade e que era preferível ter uma crença que levava à caridade, à aguda prática do bem, do que não ter crença nenhuma. Era eu espírita de fato? Não me cabe pronunciar-me a respeito. Quanto ao pouco bem que pude fazer, estou realmente confuso com os exagerados elogios de que me tornaram objeto. Quem não teria agido como eu, não são ainda mais merecedores do que eu, se nisto há algum mérito, os que se devotaram em socorrer os infelizes árabes, e que a isto não foram levados senão pelo amor ao bem. Para mim, a caridade era um dever, por força do caráter de que eu estava revestido. Faltando a ela eu era culpado, eu teria mentido a Deus e aos homens aos quais eu havia consagrado a minha existência. Ademais, quem poderia ter ficado insensível ante tantas misérias? Depois do depoimento do espírito, Allan Kardec faz seus comentários: a quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos que, segundo eles, são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome, mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós.
que tem um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu envoltório carnal, certos espíritos continuam a vida terrena com as mesmas vicissitudes, durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, mas assim é, e a observação nos ensina que essa é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual, situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir, e eles têm todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. O suplício mitológico de Tântalo, entre os antigos, acusa um conhecimento mais exato do que se supõe, do estado do mundo de além-túmulo, sobretudo mais exato do que entre os modernos. Muito diferente é a posição daqueles que desde esta vida se desmaterializaram pela elevação de seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro, e logo o espírito plana, radioso, no mundo etéreo, feliz como um prisioneiro livre de suas cadeias. Quem nos disse isto? É um sistema, uma teoria? Alguém disse que deveria ser assim, e nós acreditamos sob palavra? Não, são os próprios habitantes do mundo invisível que o repetem em todos os pontos do globo, para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal com suas torturas e suas angústias. Mas quais? Aqueles que ainda estão muito avassalados à matéria para dela se destacarem instantaneamente. É uma crueldade do Ser Supremo? Não. É uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessária ao seu adiantamento, é uma prolongação mista da vida terrestre durante alguns dias, alguns meses, alguns anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Teriam competência para taxar de barbárie essa legislação, aqueles que preconizam o dogma das penas eternas e irremissíveis e as chamas do inferno como um efeito da soberana justiça. Podem eles pô-la em paralelo com uma situação temporária, sempre subordinada à vontade do indivíduo de progredir, à possibilidade de avançar por novas encarnações. Ademais, não depende de cada um libertar-se dessa vida intermediária que não é verdadeiramente nem a vida material nem a espiritual? Os espíritas dela se libertam naturalmente, porque, compreendendo o estado do mundo espiritual antes de nele entrar, imediatamente se dão conta de sua situação. As evocações nos mostram uma porção de espíritos que ainda se julgam deste mundo suicidas, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem o seu gênero de morte, outros que assistem ao próprio enterro, como ao de um estranho, avarentos que guardam os seus tesouros, soberanos que julgam ainda mandar e ficam furiosos por não serem obedecidos, depois de grandes naufrágios, náufragos que lutam contra o furor das ondas, depois de uma batalha. Soldados que continuam lutando e, ao lado disto, espíritos radiosos, que nada mais têm de terrestre são para os encarnados o que a borboleta para a lagarta. Pode-se perguntar para que servem as evocações, quando nos dão a conhecer, até nos mínimos detalhes, esse mundo que nos espera a todos, ao sairmos deste. É a humanidade encarnada que conversa com a humanidade desencarnada, o prisioneiro que fala com o homem livre. Não, por certo elas para nada servem ao homem superficial que nisto só vê um divertimento, elas não lhe servem mais do que servem a física e a química recreativas para a sua instrução. Mas para o filósofo, o observador sério que pensa no amanhã da vida, é uma grande e salutar lição. É todo um mundo novo que se descobre, é a luz atirada sobre o futuro, é a destruição dos preconceitos seculares sobre a alma e a vida futura, é a sanção da solidariedade universal que liga todos os seres.
Talvez digam que podemos estar enganados, sem dúvida, como nos podemos enganar sobre todas as coisas, mesmo sobre as que vemos e tocamos. Tudo depende da maneira de observar. O quadro apresentado pelo Padre Bizet nada tem, pois, de estranho. Ele vem, ao contrário, confirmar, por mais um grande exemplo, o que já sabíamos, e o que afasta toda a ideia de repercussão de pensamentos, é que ele o fez espontaneamente, sem que ninguém pensasse em chamar sua atenção sobre aquele ponto. Porque, então, teria vindo dizer, sem que se lhe perguntassem, se aquilo não fosse verdadeiro? Sem dúvida ele a isto foi levado para nossa instrução. Ademais, toda a comunicação tem um cunho de seriedade, de sinceridade e de modéstia que é bem compatível com o seu caráter e que não é próprio dos espíritos mistificadores. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de novembro, por Feijão.